dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio Exos. Meu nome é Paulo. Eu não sei se eu quero ver vampiro brincando em areia Leomil. E junto comigo aqui no loco. Tá piorando, né, toda vez. Tá ficando mais difícil entender o que você tá Mas querendo beleza. dizer com isso. E em loco aqui comigo. Paul Dameron. Não, é Humberto mesmo. E nosso link, que me parece ser uma terra fantástica, onde o inverno está chegando. Aqui é o Vitor X, galera. De onde Direto se- de Westeros. De onde se conclui que provavelmente a história do Vitor, a notícia do Vitor mesma que a minha. Bem, gente, esse episódio é aquele de notícias nerd, onde cada um aqui traz uma notícia que a gente considera que vai fazer muita diferença na sua vida nerd, para poder você conversar com aquela pessoa que você está interessada, ou levar para o seu grupo de amigos, para o seu trabalho, para você mostrar para aquelas pessoas que você é um conhecedor desse universo nerd, ou simplesmente você falar, poxa, que legal, as coisas que estão vindo, né? Isso aí. E aí, como que funciona, Humberto, a nossa dinâmica do Notícias Nerd? É o seguinte, toda semana a gente traz notícias que chamaram a nossa atenção no mundo nerd. A gente não combina entre nós o que é, e muito provavelmente dessa vez a gente vai bater pelo papel de parede do Vitor aqui. A notícia dele é a mesma da minha. Não é o meu. Não é o meu. Que não é a do Paulo, porque ele tá falando de vampiro com areia, não entendi nada disso. E aí, então, a gente começa com as notícias nerds da semana. Então tá, então vamos começar pelo Humberto. Não, pelo mentira, Vitor. vamos começar pelo Vitor. É isso. Né? Porque como a notícia eu acho que é parecida, É. né? Pode ter um complemento ali, que eu acho que vão ser focos diferentes, apesar de ser a mesma notícia. Por favor, Vitor, traga a sua notícia nerd. O negócio é o seguinte: o futuro é agora. Nunca antes, na história da humanidade, essa frase foi tão verdadeira quanto hoje em dia. Muita coisa que a gente ficava vendo em filme, livro de ficção científica, muita coisa que a gente via no passado, como coisas até inalcançáveis, estão começando a acontecer agora. Talvez não da maneira que foram demonstradas ou imaginadas, mas estão acontecendo. Então, assim, tem dois extremos, passado e futuro, se encontrando hoje em dia. Então, a Kawasaki lançou um cavalo robô para poder substituir as motocicletas. A ideia é essa. A vantagem é que anda em qualquer tipo de terreno. Esse cavalo robô que a Kawasaki lançou agora em 2025, foi usado para ajudar a mobilidade em terrenos desafiadores, né? Quando você olha, quando você olha o vídeo que a Kawasaki lançou, parece que que inteligência artificial que fez, que CGI. efeito especial, CGI, mas é verdade, entendeu? O cavalo tem 150 cilindradas, o motor é a hidrogênio, e ele usa inteligência artificial e robótica avançada, além de energia limpa, para poder funcionar. Então, você tem, num lado, isso que está acontecendo. Já existem robôs menores que parecem cachorros, assim, que a polícia usa para desarmar bomba, para ir em uma série de lugares e até para imobilizar indivíduos que são perigosos e tudo. Então, cada dia que passa, o robô e a inteligência artificial tá avançando mais. E em paralelo a isso, eu vi essa semana, não sei se é notícia essa semana, mas eles clonaram o Lobo Terrível, ou Dire Wolf. Para quem não sabe, o Dire Wolf ele foi representado ali no Game of Thrones, né? Seriam os lobos da família Stark. A gente tem no RPG o Lobo Terrível, tem uma série de coisas. O Dire Wolf, ele é maior que o lobo normal, ele tem uma ossatura mais densa, ele é maior, ele tem uma cabeça muito maior do que o lobo normal, ele tem as patas mais curtas, então se você pegar em relação à altura, em relação ao lobo cinzento, ele não é tão mais alto assim, mas ele é um animal muito maior e muito mais forte, mais pesado e tudo. E ele predava essencialmente aquelas preguiças gigantes que existiam na América do Norte e no norte da América do Sul. Uma das hipóteses, né, Humberto pode me corrigir que eu estiver falando errado, uma das hipóteses da extinção dele foi quando as presas dele foram extintas primeiro, ele acabou morrendo ali porque não tinha presa suficiente e pela ação do homem também, que foram matando eles, né? É um animal que ficou no imaginário aí do ser humano por vários anos, tanto que virou confronto, né, nos RPGs, nos livros de fantasia e tudo, e agora a Colossal Biosciences trouxe ele de volta em teoria, né, eles pegaram
genes Deixa que essa desses... parte eu explico. Deixa que essa parte eu Tá. explico. É. Tá, beleza. Mas eles pegaram, clonaram um lobo. A barriga de aluguel foi uma cadela, né? Foi uma cachorra. E ele foi clonado colocando genes do lobo terrível no lobo normal, no lobo que existe hoje em dia. Então, assim, por que eu trouxe essas duas notícias aqui? O Humberto vai entrar mais nesse negócio do lobo aí E e que, tudo, aliás, eu mas, vou por corrigir um exemplo, monte isso de são coisa que você falou. coisas que a gente só via na ficção antigamente, né? E agora elas estão aí no Bom, nosso mundo. vamos Pode falar. não ser totalmente assim, não tá em toda esquina que você vê, mas os carros inteligentes, por exemplo, uma coisa que a previsão acertou, que no passado, quando eles mostravam carros futuristas, as linhas dos carros, hoje em dia a gente acha ela meio feia. Mas quando você olha o carro da Tesla hoje em dia, que é inteligente, que dirige sozinho e tudo, ele tem essa linha retrô. Então, É assim, feio. você tá. O passado está acontecendo. Aqui em Orlando, aqui na Flórida é normal. Você vê em tudo quanto é lugar aqui, esses carros aqui na rua o tempo todo, né? Só pontuando, Então, antes do Humberto falar, a ficção científica que a gente tem mais referência é Jurassic Park. Ou Jurassic World. Eu vou corrigir vocês tudo. Ah, não é a ficção científica mais referência a isso, é buscar animal do passado. Mas para não é os dias desse de jeito, hoje. não é desse jeito. Eu quero Não, corrigir não vocês é tudo. desse jeito. A gente já sabe que não é. Até porque o âmbar muitos não guarda cientistas DNA. estão falando assim que esse daí não é o Direwolf. Eles estão Não é mesmo. alterando geneticamente o lobo para poder Não é criar mesmo. esses negócios daí. Mas eu acho que é interessante a pesquisa caminhar para esse lado, mesmo que ainda não tenha alcançado. Mas a ideia da Colossal Biosciences é trazer de volta o mamute lanoso, trazer de volta o dodô, o tigre da Tasmânia, né? O tigre tasmaniano. Então eles têm uma ideia de trazer vários animais de volta e essas experiências, eles criaram até um rato lanoso, né? Foi. Essas experiências aí eu acho que são interessantes para chegar no ponto que eles realmente possam trazer esses animais de volta. Tá. Então a minha notícia é essa daí. eu o ia- passado encontrando o futuro nos dias atuais, entendeu? É a clonagem acontecendo de animais distintos e, ao mesmo tempo, a inteligência artificial e a cibernética, a robótica aí, proporcionando meios de transporte diferentes pra gente, né? Quando eu puder, eu vou comprar esse cavalo aí pra mim. Aí também eu achei vou legal. andar de cavalo só. Eu achei legal. Ele parece um cachorrinho da Boston Dynamics gigante. Exato. Deixa eu só corrigir o Vitor, assim, que não o Vitor não é erro dele. A informação chegou para ele desse jeito porque ela está sendo levada desse jeito para muita gente, porque partindo de ciência, muita coisa às vezes fica inacessível, então eles tentam traduzir de uma forma, e aí o repórter, o jornalista, eles tentam traduzir de um jeito acessível. Clickbait, né? Também. Não necessariamente, erra mesmo, porque não é da área dele. Então, o primeiro ponto é o seguinte, efetivamente não é uma clonagem. E não é mesmo. A clonagem é você pegar o DNA de um bicho, botar num óvulo do outro e fazer uma cópia dele. Ele não é uma clonagem. O que eles fizeram? Eles fizeram um sequenciamento de genes desse Direwolf a partir de... Já 3 lobos, né? O Rômulo e o Remo e a Calisa. Calma. Você está confundindo mais ainda. Fizeram sequenciamento genético a partir de dente e de crânio de fósseis de 2 indivíduos, e aí fizeram um sequenciamento. Bom, primeira coisa, quando um colega me mandou, ele falou assim, isso é possível? Ele me mandou, desextinguiram o bicho. Aí eu falei, vou procurar o artigo científico. Primeira coisa, não tem. Não tendo artigo científico, você já pode suspeitar. Não teve análise de par, não teve estudo científico visto por uma banca de terceiro, então você já começa a suspeitar. Eu falei, bom, agora ficou a palavra deles contra o resto. E aí eles vão apanhar pra caramba. De cara eu já vi isso. Isso já foi para a semana passada. E aí, essa reportagem ela saiu na Times, se não me engano, originalmente. Foi na Times. E aí a comunidade científica começou a fazer um monte de pergunta. Porque eles fizeram esse sequenciamento, o sequenciamento é completo. Porque DNA, gente, é uma molécula que se degrada fácil. O bicho morreu, ela se degrada. Por alteração de pH, por congelamento. O pessoal acha que congelar detona o DNA. Então, assim, o que eles fazem é pegar vários pedaços e tentar ordenar para tentar identificar
como seria esse sequenciamento. Como a notícia é nossa, eu vou dar palpite também no meio do caminho. Eles pegaram esses ossos do dente do crânio, o dente tem 3 mil anos e o osso 72 mil anos, igual o Humberto falou, degradado. Mas eles conseguiram identificar 20 diferenças genéticas 14. significativas Não, 14. entre Calma. o lobo terrível e o lobo cinzento. Calma que eu vou explicar isso aí, que não é isso. Calma. É porque senão você vai pegar a notícia que está com base errada. Eles falaram... Não, eu tô lendo aqui direto no Times. Porque não é certo. Calma. Eles falaram que tem 14 genes diferentes e que aí... Aqui tá falando 20. Mas são 14. Eles soltaram, depois teve a matéria. Calma, só. Eu fui no mais científico possível. Eu tentei o mais científico possível, inclusive das entrevistas com os geneticistas. E aí, então assim, já é mais apurado. E aí, o que eles fizeram? Eles foram atrás do lobo cinzento, que segundo eles é o animal vivo mais próximo, e não é. Não é. A diferença entre a vinda desse... Inclusive, eles não são nem do mesmo gênero. O lobo cinzento, ele é Canis, e o direwolf, ele é Aenocium. Quando o lobo cinzento veio passando pela mesma ponte que os humanos passaram lá da Eurásia para a América, tinha uma diferença de 6 milhões de anos de isolamento. Eles são muito distantes. Eles são morfologicamente parecidos, mas eles são geneticamente diferentes. Existe um artigo científico de 2021 que mostra isso. Eles não são do mesmo gênero. O que é não ser do mesmo gênero? A gente e o chimpanzé, a gente não é do mesmo gênero. A gente e o gorila, a gente não é do mesmo gênero. É muito diferente. E aí as semelhanças morfológicas que levaram durante um tempo a achar que eles eram do mesmo gênero, caiu por terra nesse estudo genético. E aí o pessoal da Colossal, eles foram lá e falaram que existem 14 genes, mas não tem base, a base de dados científica ainda não está disponível. E aí eles foram lá, cortaram, usando uma técnica chamada CRISPR, cortaram e inseriram os genes que eles falaram que são parecidos, que são o do direwolf. Não parecidos não, que são diferentes, né? Parecidos com o direwolf. E colocaram na sequência de um lobo cinzento. E aí fizeram 45 embriões. Desses 45 eles fizeram 2 filhotes machos, que eles chamaram de Rômulo e Rêmulo, por conta lá da história da fundação de Roma. E recentemente nasceu uma fêmea que eles colocaram de Calice. Né, por conta de que estava errado quando eu falei que eram 3? Eles não clonaram 3, não existe clonagem de 3. Eles fizeram 45 embriões. Fizeram 3. 45 embriões, e fizeram 2, depois fizeram mais um. E aí, esses bichos estão sendo estudados, eles têm características morfológicas diferentes do lobo cinzento, mas, na verdade, o direwolf não foi desextinto. Eles fizeram uma manipulação genética do lobo cinzento. É um lobo cinzento geneticamente alterado, alterando-se 14 genes. São todos os genes que têm diferença? Muito provavelmente não. Eles começaram a falar, não, porque não trouxeram do passado. Eles simplesmente alteraram um bicho que está hoje. Eu gosto de falar o seguinte, antigamente as pessoas comiam uma coisa chamada dobradinha. E a gente só sabe que era feita de feijão e de pedaço de carne. Aí eles pegaram a feijoada e trocaram alguns ingredientes. Ela continua não sendo a dobradinha, ela continua sendo feijoada. Eles mexeram em algumas coisas, mas eles não pegaram um DNA antigo e inseriram, igual é no Jurassic Park. Eles fizeram uma modificação morfológica. Eles fizeram uma modificação genética. Para a morfologia ficar próxima. Para dentro do que eles falaram que são os 14, que tem muita gente questionando esses 14 genes, ficassem próximos. Agora, ficou próximo? Não dá para saber, porque a gente não tem um indivíduo desse. Inclusive, os cachorros são brancos. E aí eles tiraram foto, o J.R.R. Martin foi lá, viu os bichos, chorou, puseram o trono do Game of Thrones com os 2 cachorrinhos lá, o Rômulo e o Remo, já filhotinho, e assim... Cachorrinho não, lobo. É um lobo. E aí fizeram lá uma campanha de marketing violenta, esses caras estão na frente, na vanguarda da genética, essa pesquisa deles é muito interessante, é muito válida, porém ela é 90% marketing. E aí a ciência por trás disso é pesadíssima. Só que para eles angariarem a atenção e patrocínio daí de fora, eles fizeram essa campanha de desextinção que não é a realidade. Inclusive, há muito tempo atrás, essa empresa, eu acho que foi essa empresa mesmo, foi uma parecida, que soltou que ia fazer o mamute. Então, o mamute... ele já não era uma coisa nova. Vamos refazer o mamute e entrou toda essa questão aí. O mamute, segundo eles, tem 86 genes diferentes
que eles vão fazer a gestação Do elefante indiano, né? no elefante indiano, a gestação que demora 2 anos, então o prazo deles é 2028, eles vão ter que implantar ano que vem. Então, sim, mais uma Eles vez. criaram ratos, colocaram o gene lá que causa o pelo grande, o pelo no mamute. E o ratinho Aí tem uns peludinho. ratinhos lanosos lá. Bonitinho pra caramba, inclusive. Assim, a ciência é válida. A ciência é fantástica por trás disso. As pessoas que estão trabalhando são extremamente competentes. E é extremamente competente também o cara do marketing. Porque o cara fez um marketing inacreditável. E aí arrecada investimento. E é o seguinte, então assim, eles não pegaram... O clonar seria eles pegarem um gene do bicho lá na época, só que esse DNA está todo destruído. Recompor ele de alguma forma, colocar ele dentro do embrião e fazer uma clonagem daquele indivíduo. Isso seria uma clonagem, ela não é. Ela, na Que verdade... não acontece com o mamute, né? O mamute, aí- eles encontraram vários espécimes com o DNA preservado no gelo. porque Então tem praticamente toda a sequência Eles certa. têm um e aí a conhecimento gente maior volta também. no Jurassic Park, no Jurassic World, onde é que eles têm uma parte que eles tentam melhorar a ciência, que eles falam que complementa o DNA com o DNA de lagarto, Não, de sapo, anfípodo, sapo, não tem nada a ver. Largato, É, o esse aí. largato é o lagarto que é largado? Largou o rabo. Exatamente. Não liga pra nada? Eles, em vez deles Largou lá dentro do DNA se eles pegassem o DNA de qualquer passarinho, era mais próximo. Eles só pegaram do sapo para usar aquela história de que ele começou a reproduzir por partenogenese. Exatamente. Mas é o que eu falei, sentaram, não fizeram certo. Mas eu achei que vocês iam trazer a notícia do que o marketing finalmente deu a data de lançamento do próximo livro, né? É porque eu não acredito nele. Eu não acredito. Nós dois não acreditamos nele. Pronto. Eu achei que era isso, cara, mas tudo bem. Ô, Humberto, Você tem como a notícia- notícia compartilhada, eu deixei, né, você falou aí também, tá? Mas o que eu queria falar é exatamente isso. Eu falei como foi vendida a clonagem, Isso, não isso. é clonagem. Não é erro obrigado seu, não é erro por seu. corrigir aí. Mas eu acho que o mais importante, também já falou, é o avanço da ciência. Fantástico. A capacidade de manipular geneticamente o animal para aproximar do outro, eu acho que fazendo isso, na minha opinião leiga, eu não sou biólogo, eu não sou geneticista, mas eles vão, com essas experiências, vão cada vez mais próximos de conseguir, num momento, realmente trazer de volta a extinção. Não estou falando que vai ser o lobo, o dire wolf, mas, por exemplo, os animais que eles têm material genético completo, eles podem trazer de volta à vida. A questão se isso é interessante ou não, ecologicamente, meio ambiente, né? Falando muito sobre meio mais ambiente, complexo sobre ecologia, sobre uma série de fatores, aí é outra conversa. Isso sim. Mas o avanço da ciência para trazer esses bichos de volta, para estudar a genética, eu acho muito legal. E eu acho sim. que isso é muito Isso é importante. fantástico. Né? E tem tudo a ver com. Não vai desistir. Igual o Paulo falou do Parque dos Dinossauros. A gente pode falar de um monte de coisa aí na área nerd. Clonar um animal e esse animal vir com uma doença que se espalha para a humanidade, que causa um apocalipse. A gente pode falar de uma raça que vai, no meio ambiente, ter um impacto tão negativo que vai também causar problemas para o ser humano. Então, a gente pode voltar em ficções até mais famosas, né? Se a gente for buscar, por exemplo, ficções, por exemplo, o estilo lá do A Máquina do Tempo, você tem uma modificação genética dos Morlocks, né? mas ali não foi feito Foi. artificialmente, né? Foi. Alcançou, foi Não, naturalmente que aconteceu. Foi. Mas beleza, mas vamos... Foi genética? Foi. Mas foi. Como que foi? Eu li o livro. Mas eu não tô falando do livro, tô falando do filme. Então tá. Mas aí foram várias. Mas acabou que a gente manteve o número, né? Porque o Vitor trouxe 2 notícias. Ele trouxe 2 notícias no final. A minha notícia é... Ele quebrou! A minha notícia é... Mas futuro tudo bem. é agora. Mas tudo bem. Para a gente manter as 3 notícias, vamos considerar o cavalo robô, ciborgue, né? Não é ciborgue, né? Cavalo robô, né? E o seu vampiro areoso aí? Fala aí dele. Pois é, deixa eu ler esse aqui, a última notícia aqui da nossa... Que vai ser a terceira notícia. De acordo com Deadline, Legendary, né? O estúdio por trás da franquia Duna, esse estúdio está interessado em contar com Robert Pattinson no próximo filme, que é o Duna Messias, né? O novo filme do Denis Villeneuve, né? Que já está confirmado, né? Ainda não começou a gravação, ainda não, né? Mas existe essa ideia que o estúdio está buscando fechar com o Robert Pattinson para ele interpretar o vilão. Não sei se está certo que eu vou ler, mas é o Seattle, né? O vilão do livro Messias.
Então eles vão chamar o Batman que brilha no Que é o escuro. Batman, que é o vampiro que brilha no escuro, pra brincar de areia lá nas dunas. Ah, era isso que você queria? É. Ai. Olha só, o Robert Aí eu Pattinson- queria perguntar pra vocês, e aí? Porque não tá confirmado, vocês encaram essa ideia aí? Ué, nem Porque a ligo. gente vai ter ele contra o... Me fugiu o nome do ator Eu principal. não vou te falar. O Timothée. Vai lá. Fala aí, Vitor. Não, o que eu ia falar é o seguinte, cara. O Robert Pattinson, ele é um excelente ator. Ele fez aquele filme O Farol. Farol, Ele fez excelente. aquele outro lá com o Homem-Aranha, com o Tom Holland, lá, O Diabo Nosso de Cada Dia. Batman. E ele, nesses filmes, ele foi excelente. Na saga Crepúsculo lá, é uma saga adolescente pra menina e tal e tudo. Eu li todos os livros, eu acho que os livros são muito bem escritos, é uma leitura gostosa de fazer. Eu gosto de ler, então quando o pessoa escreve bem, eu mesmo não sendo um tema que é o mais preferido meu, eu acho que vale a pena você acompanhar. Então, em termos de ator, eles estão bem servidos. O Robert Pattinson é um bom ator. O Denis Villeneuve, até agora, ele acertou no que ele fez em Duna. É. Né? O filme é muito bom e tudo, trouxe ali uma boa parte do lore do livro para a tela. Eu não vejo É. isso como Não, ser e a ruim, direção não. de Agora, ator ele dele não é muito Batman, boa, né? mas não é que ele seja mau ator. Ele não tem. Não, você pode rir o que for, mas ele não tem característica física para ser o Batman. Você atuar não é só você chegar lá. É igual, por exemplo, você vai fazer o Pantera Negra, você vai e mete lá o Chris Hemsworth para ser o Pantera Negra. Não é. O cara tem que ser afrodescendente, tem que ter um porte físico também, e aí vai. Aí você vai pegar o Batman, que é um cara que treinou a vida inteira, e você põe aquele frangueta lá. Não tem jeito, entendeu? Por mais que ele seja bom ator, ele não tem o perfil. Mas É igual, por exemplo, por que o Richard do Tom Cruise nunca fez sucesso? Exato. Porque ele não tem nada a ver com os livros. Não, O não dá. Richard do Tom Cruise é é um filme de ação legal. É um Mas filme você do não Tom compra Cruise. tudo. É. É um Né? filme do Tom É um Cruise, filme de do Tom ação. Cruise. Agora, com o com o ator lá, o Alan Rickman, né? Ele, aí sim, aí caracterizou o cara direito. E é o sucesso que tá sendo hoje em dia a série. É. Entendeu? Então a escolha do ator, ela tem que estar embasada no personagem, se você quer passar né, aquela mesma ideia que o autor passou quando criou o livro ali. Então, assim, eu não sou contra o Robert Pattinson, eu acho ele um excelente ator. Tem muitos dos filmes que eu gosto que ele está nele. E ele tá no Harry Potter também, velho. É, ele é o né? Cedrico. Cara, É o cara mais bonzinho do Harry Potter, Vamos que pegar, morreu. né? Que ele já tá passando em vários universos nerd. Harry Potter, né? Ele, querendo ou não, o Crepúsculo, ele tem os nerds da Harry literatura. Potter tem Ele passa, vampiro, né, ele cara? foi pra Vampiro, lobisomem. Batman, né? Ele foi pra Batman e tá entrando em Duna. Então, assim, ele tá fazendo igual o nosso amigo lá do Last of Us ali. Ele também tá passando em vários universos também, né? Nosso amigo Mandaloriano. Mandaloriano. Mas o que eu Então, queria assim, falar eu também não é que o vejo dele. como uma coisa ruim. Não, eu, cara- eu só não quero que ele faça papel que ele não dá conta. Eu acho o seguinte, ele é um ótimo ator e nós temos uma percepção que a direção de ator dos filmes Duna são muito bom. Visto eu acho que é Butter, não sei o que é o ator que fez o Elvis e que fez o vilão no segundo filme, né? No parte 2, né? Eu não quero Cara, muito excelente eu não quero a polemizar, direção não. de ator do filme, cara. Eu não quero polemizar, não. Eu tô com o Vitor e você que falou que você não queria ver ele no Batman. Então, isso aí, galera. No Batman. Você falou, eu não no quero ver o Batman, morcego Vitor. na areia brilhando. Eu não quero. Você falou que não queria. Então, Pois é, eu não, sem polemizar, sem assim, polemizar. Não é polemizar, mas eu queria. É o gatilho, sabe? É o gatilho Sei, ali o do início pro clickbait. cara É ficar o até o clickbait, final. igual você falando aí, que clickbait. eu falei clonar o ué. Lobo Terrível. A gente ele tá trabalha falando com aí, isso tá? também aqui. Mas então, vamos recapitular, né? Então, assim, Mas falando sobre o personagem que você falou aí, não sei se fala Skytail ou Scytale, ele, no livro, o Messias. Duna, ele tem quando você lê todos os livros, ele tem toda uma trajetória do cara, ele não tem personagem herói e vilão, acho que o único vilão que tem ali é o Barão Harkonnen e os Harkonnen ali, É. né? Mas quando você pega o livro mais pra frente, o próprio Paul, ele é tratado às vezes como um vilão pelo papel que as outras pessoas colocam ele, pelo que as pessoas fazem em nome dele, entendeu? Então, assim, eu não acho que ele é um vilão, mas ele também não é um herói, é uma coisa mais real, se for pensar assim. E o
Citale, ele, pra mim, ele não é um vilão, ele é um antagonista. Agora, se o Villeneuve vai trocar a história do livro pra colocar ele como um vilão, né, talvez seja para uma adaptação para o cinema, para ficar mais fácil da pessoa entender e tudo. Ou é Né? somente a Pode ser notícia mesmo que caracterizou ele como vilão. Mas aqui, vamos É. recapitular pra gente. Você, o Vitor, trouxe duas notícias, que é a do cavalo robô, né? Que é uma moto que todo mundo vai querer, né? Eu quero. da Todo Kawasaki, mundo quer. saiu agora né? em 2025. Você trouxe também a notícia sobre essa experiência genética que aconteceu. Sim. E o Humberto trouxe a parte toda científica, né? Que é a Não, volta só um do pedacinho, só um lobo, que pedacinho. é o Lobo Terrife. E eu Humberto trouxe, corrigiu. e eu trouxe essa notícia da possibilidade de ter o Robert Pattinson dentro do próximo filme de Duna. Isso aí. Né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vai lá no nosso canal do YouTube e fala que você gostou também dessa notícia ou tem algum ponto que a gente precisa corrigir do que a gente falou, né? Que a gente também erra. E é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço. Até mais.